boa noite a todas. Obrigada por estarem aqui conosco. Eu sou a Thaís e eu faço parte do board da PWN São Paulo. A PWN é uma organização presente em 30 cidades no mundo e atua com o propósito de fomentar o equilíbrio entre homens e mulheres nas posições de liderança. Aqui em São Paulo, a gente tem uma base de um pouco mais de 1.700 associadas e todas podem usufruir de alguns benefícios, como o nosso programa de mentoring e os nossos eventos mensais. Todos os meses, a PWN São Paulo promove um evento com inscrição gratuita, sempre com o objetivo de estimular essa reflexão sobre a liderança balanceada dentro das organizações. O tema do evento de hoje, ele não é propriamente a liderança balanceada. A gente está aqui para ouvir boas práticas de gestão de pessoas nesse tempo difícil de pandemia. E, no entanto, a gente tem a felicidade de contar com 3 convidadas mulheres, todas executivas de RH, que estão à frente das transformações que as suas empresas vêm fazendo, justamente para garantir o cuidado com as pessoas. Está conosco a Ana Paula Franzotti, diretora de Desenvolvimento e Cultura Organizacional na Unilever. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Você precisa tirar o seu microfone do mudo. Obrigada. Desculpa, gente. Não, imagina. É o chavão da pandemia, né? Boa noite, uma alegria estar aqui ao lado dessas profissionais incríveis e de você, Thaís, podendo conversar um pouquinho sobre as nossas práticas. Obrigada, vai ser um papo muito bom. A gente também conta com a presença da Flávia Ibre, ela é Head de RH para a América Latina na IQVIA, cada hora eu falo de um jeito, difícil aqui. Boa noite, Flávia, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. E o nome é complicadinho mesmo, mas IQVIA, tá tudo certo. Obrigada. Ainda bem que eu não vou ter que falar de novo esse nome ao longo da conversa, agora só falo Flávia. Deixa comigo. Boa. E a gente também tem a presença da Sueli Tomé, que é diretora de RH para a América Latina, da divisão de Consumer Healthcare na Sanofi. Boa noite, Sueli. Boa noite. Obrigada, Thaís. Boa noite. Muito bom estar aqui. Estou relaxada para conversar com as minhas colegas de trabalho. Certeza que a gente vai se divertir muito hoje, falando desse tema tão bacana que, de alguma forma, toca o coração, né? De nós 3, tenho certeza. Acho que de todo mundo, viu, hoje em dia. Não tem como não deixar de olhar para isso, né? Acho que daí até a escolha desse tema para o papo de hoje. Bom, em nome da PWN São Paulo, eu agradeço a participação voluntária de todas vocês. E vocês que estão assistindo também podem fazer perguntas aqui pelo chat ao longo da nossa conversa, tá bom? Bom, eu gostaria de começar perguntando para vocês quais são os maiores desafios que vocês, como RH, têm enfrentado desde o início da pandemia, né? Quais são as maiores dores que precisam ser sanadas? E vou pedir para a Ana Paula começar respondendo para a gente. Pode ser, Ana? Vamos lá, né? Eu acho que a gente passou por dores diferentes durante esse processo e tendo como pano de fundo essa tragédia que a gente está vivendo como humanidade, né? Não só como pessoas individuais, mas como humanidade. Então, acho que teve um início da pandemia que a dificuldade era como a gente aproxima, como a gente não deixa as pessoas perdidas, como a gente cria, né, apoio mesmo. Aí eu acho que tem um segundo momento onde a gente já se acostumou com essa vida, né, de home office, as pessoas já vão se ajeitando, e aí é um outro tipo de oferta de apoio que a gente precisa dar, tanto para a liderança quanto para as pessoas. E eu acho que agora a gente está vivendo um momento muito, talvez o pior momento da pandemia, que eu acho que agora tem uma questão de sentimentos ligados a medo muito forte, tem uma questão de liderança que tem que estar muito próxima e tem efetivamente uma preocupação com o futuro. Como que vai ser esse futuro híbrido que todo mundo tem dito, né? Como é que vai ser, né? Eu vou precisar ir para o escritório? Não vou precisar ir para o escritório? Será que o meu chefe vai aceitar se eu não for para o escritório? Então, assim, tem tantos momentos diferentes que nós, como RH, vivemos, né, durante essa pandemia, e nós exercitamos a exaustão músculos, talvez, que a gente não tinha exercitado ou exercitava de uma maneira diferente, que eu acho que colocou a gente num outro patamar, né? E eu acho que a gente traz a discussão de saúde mental
ao longo de todo esse período, como um pano de fundo super importante. Acho que essa foi a maior preocupação, talvez, que nós, profissionais de RH, além de continuidade do negócio, etc., tivemos, sem dúvida nenhuma. Quem gostaria de emendar, por favor, na resposta? Acho que as dores, acho que falando agora da perspectiva de cuidado com as pessoas, né? E até falando um pouco eu gosto que a Ana trouxe a questão do histórico. No começo a gente se atentou muito àquela, eu falo que o Maslow ajudou muito, né? Como nunca. A gente direcionou todos os nossos esforços no começo para trazer o que era básico, para garantir a tranquilidade, a saúde de todos os funcionários. Assim, acho que a maioria das empresas foram desde ergonomia até programas mesmo de apoio. Eu vejo como algo depois que passou isso, aí vem a parte mais difícil, né? Não difícil, mas que aí vai além do que aquilo que é tão necessário. Fazer logo, com certeza, a Ana não falou, mas fazer a gestão do comitê de crise, liderado por RH, nunca foi tão presente também. Né? A gestão de crise sempre acontecia por alguns motivos de negócio, etc. Agora foi recursos humanos que sentou nessa cadeira e sentou bem também com essa preocupação de cuidado com as pessoas, foi muito bom. E agora a gente está indo para um cenário diferente, né? E trazendo um pouco da saúde mental que a Ana trouxe, agora que a gente cuidou do básico, e essa incerteza que a gente achava que depois da vacina poderia trazer um pouco de estabilidade, não trouxe, nós não voltamos, completamos 1 ano agora fora do escritório, né? E a gente não tem previsão disso. Lidar com essa ambiguidade é realmente muito difícil. E falando de saúde mental, eu acho que é o que está em pauta agora. O que a gente tem discutido bastante é como a gente promove o autocuidado, né? Ele nunca foi tão importante, porque isso não vai mais vir das organizações, a gente não tem esse poder, né? Então, o que a gente tem trabalhado bastante e discutido como fazer isso, porque é novo para todo mundo, de como incentivar, é esse autocuidado, né? De despertar essa consciência, né? Tanto física, mental e também social no novo modelo, para poder incentivar aí os nossos colaboradores, funcionários, enfim, a nossa gente, como eu gosto de falar. Um pouco Obrigada, disso. Sueli. Flávia, por favor. Eu acho que na IQVIA a gente também viveu um pouco de todas essas, né, esses desafios, essas dores que a Ana Paula e a Sueli mencionaram, mas eu acho que a primeira dor foi a pessoal, né? Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas e ficar afastada dessa realidade do relacionamento foi difícil, né? Depois se acostumar com o homeschooling, as tarefas da casa, o marido trabalhando no quarto do lado, levou aquela exaustão, mas que eu acho que ao mesmo tempo ajudou a deixar o meu trabalho mais humano e entender de fato, né, empaticamente a vida não só dos funcionários, mas dos gestores, porque ao mesmo tempo que a gente tem o papel de líder de RH, a gente tem o papel de gestor de pessoas e tem também nosso papel individual, né? Então, como a Sueli falou, essa importância do olhar para dentro e do cuidar da nossa cabeça, entender quando a gente tem que parar, né, e ter, por exemplo, a sorte que eu tive de ter um time super acolhedor quando para mim ficou difícil. Mas eu acho que também tudo isso e todos esses desafios trouxeram uma oportunidade incrível para se falar da necessidade de olhar para a questão da energia, né, do continuar se produzindo versus a importância do pit stop, do sono, do exercício para a recuperação dessa energia, né, porque foi difícil, ainda está sendo, mas finalmente a gente começa a entender que não adianta ter tempo sem ter energia para produzir, que pessoa cansada não vai inovar, que vai aumentar a quantidade de erros, né, e aí eu acho que mais do que nunca a gente tem que mudar o modelo de gestão adotado até então, da cadeia de comando, do empurrar e controlar, para a cadeia de desenvolvimento, do puxar e empoderar. Então, eu acho que um resumo de tudo que as meninas falaram, e claro que passando por toda essa parte de saúde emocional, sem deixar de lado a história da performance e da produtividade, afinal somos empresas, capital aberto e tudo isso, mas com um lado cada vez mais humano, né, para o humano integral, o humano como um todo. Muito bom. Vocês queria, por favor, que vocês citassem exemplos de ações que vocês ajudaram a implementar ou criaram, justamente para contribuir, né, como vocês colocaram, com a saúde mental dos colaboradores, com o estabelecimento desse ambiente de colaboração, de cuidado, com a promoção, né, o estimular o autocuidado. O que foi feito? Quer voltar, Ana, por favor? Olha, eu acho que a gente teve que entrar em diferentes frentes, né? Eu acho que a receita que a gente vinha praticando, talvez, nas empresas, do que era efetivamente
bem-estar, o cuidado, a gente teve que criar uma curva exponencial, né? Então, acho que a primeira grande ação, pelo menos para nós da Unilever, foi realmente trazer a liderança para uma agenda de aproximação, de escutativa, de empatia com os funcionários, né? Então, com seus times, e aí ultrapassava efetivamente aquela preocupação de como estão as coisas, não, como é que você está, do que você está precisando, e efetivamente, às vezes, até ter aquela percepção de que, olha, tira uns dias, dá uma pausa, organiza a sua vida com a sua família, e aí a gente volta semana que vem. Então, acho que esse olhar mais apurado do líder foi fator primordial, né, assim, no começo. E depois vieram ações mais afirmativas, né? Então, você implementa um programa de meditação sistemático, a gente implementou um programa de atendimento psicológico 7 dias por semana, 24 horas por dia para as nossas fábricas, semana, né, de bem-estar com várias informações, e a gente faz o exercício realmente de ouvir os nossos empregados depois de 6 meses trabalhando de casa, como a gente faz isso melhor? E aí a gente cria as regras de ouro, que estão completando 6 meses, né? Onde não pode ter reunião depois das 18, não ter reunião na hora do almoço, enfim, não ter reunião às sextas-feiras à tarde. Tudo isso é quase um pedido, né? De como eu lido com aquele dia a dia, como a Flávia colocou, né? Que é o homeschooling, é o marido e a esposa trabalhando juntos, é o filho tomando conta dos pais. Como é que eu organizo melhor essa vida do funcionário? Como é que eu, empresa, faço essa vida do dia a dia dele em casa um pouco melhor, né? A gente sabe da fadiga do Zoom, né? Que a gente fala, né? Que é a fadiga da tela. Como é que a gente faz ele fazer essas pausas efetivamente? E eu acho que agora a gente pula para um outro estágio, que é como administrar o híbrido. Como é que vai ser esse mundo mais híbrido? Mas, sem dúvida nenhuma, essas ações, elas geraram efetivamente um pouco mais de calmaria, né? Não, eu acho que não melhora, mas gera um pouco mais de calmaria, de recurso para as pessoas poderem se apoiar, né? Excelente. Volta, Flávia, conta pra gente. Eu acho que uma das primeiras ações que a gente fez foi um olhar bem cuidadoso para as pessoas e as necessidades de cada uma delas. Então, a gente teve aí os executivos doando de uma forma voluntária também, uma porcentagem expressiva dos seus salários por alguns meses para ajudar os funcionários em necessidades específicas. A gente também fez, né, assim como a Ana comentou, diversas ações voltadas não só para gestores e acolhimento do gestor, porque o gestor também precisa ser acolhido, isso foi uma coisa que a gente falou bastante, né, e quem acolhe o gestor, depois vem a pergunta, e quem acolhe o RH, mas quando a gente é RH e acolhe... Quero chegar aí. Mas quando a gente acolhe o gestor e também o funcionário, então... Né, para a gente, uma boa parte da organização que é global já estava em casa, a outra a gente teve que mandar para casa, e com um desktop, como é que você faz isso se você não tem um laptop? Então, todo esse acolhimento do que é trabalhar em casa, num modelo que não é o ideal de home office, então com palestras sobre produtividade, sobre disciplina, sobre saúde mental, né, o tempo todo, isso muito importante, mas também fizemos encontros para o mercado, então para clientes, candidatos e familiares, né, em diversos temas sobre vacina, sobre várias coisas que têm a ver com a nossa organização e com o que a IQVIA faz, mas em especial para os familiares, a gente fez algumas sessões focadas em como fazer um bom currículo, como passar uma entrevista para cuidar daquele familiar que tinha perdido o emprego e que de uma certa forma também estava afetando ali a saúde do funcionário, né? Isso foi super legal, foi super bem visto e elogiado, e acho que faz parte cada vez mais de nós como profissionais de recursos humanos, entender que a nossa responsabilidade vai cada vez mais para além das paredes organizacionais, né? E contribuir com a sociedade de uma forma que a gente possa. Então, eu acho que entre todas as coisas que a Ana falou, também passou um pouquinho de tudo isso, e esse cuidado para fora também, além, claramente, do para dentro. Muito bom. Sueli, por favor. A gente, falando um pouco, acho que tem um pouco do resumo de tudo, a gente começou muito dando, eu diria, foi um catálogo de coisas para os funcionários, porque essa coisa de acessar a necessidade, sentar no contato, ela não era tão óbvia. Então, ações como a Ana falou, de psicologia, né, que a gente não fez a psicologia viva, com acesso direto para todos os funcionários, a questão de ergonomia. A gente fala muito de fã, né, de diversão, para poder estar conectado.
Então, a gente trouxe alguns funcionários que eram Masterchef, de alguma forma, e tinha culinária online com todo o time cozinhando junto. Essas coisas aconteceram, todas essas ações. Agora, foram duas coisas que mais me chamaram a atenção. A gente tem uma plataforma, é uma plataforma que a gente sempre pergunta, a gente chama de Arena do Saber. O que você quer ensinar, né? O que você pode ensinar e os funcionários o que eles querem aprender. E essa pandemia, a gente usou muito essa plataforma, né, com muitas ações para poder discutir entre funcionários e funcionários também falarem como eles estavam lidando com isso. E o acesso foi 5 vezes maior nessa plataforma. E aí tem um pedido de que, assim, a troca é muito importante, né? Uma outra coisa legal que a gente fez, e até completando isso foi recente, acho que a gente começou em novembro do ano passado, a gente percebeu uma estafa muito grande do Zoom, como a Ana falou também, né? Então, e assim, na pesquisa veio como que a gente conseguiria relaxar mais, porque o Zoom, a reunião quando está no escritório, ela tem um intervalo para sair de uma sala para outra. No Zoom, você tem que conectar antes de terminar o minuto do 0, chegar no 1 para você não chegar atrasado. A gente trouxe e também tinha uma carência dentro da nossa unidade de negócio, o contato com o consumidor, com o cliente é muito importante. E também a gente ouviu que não estava tendo mais esse contato. E o que a gente fez foi trazer o que a gente chamou de No Internal Zoom, que foi toda quinta-feira, o GM, ele mandou um save the date para todos os funcionários, até infinito, até o final desse ano, que a gente não tem nenhuma reunião por Zoom. Não deve ter nenhuma reunião por Zoom. Para quê? Para que as pessoas possam se cuidar, para que as pessoas possam se organizar, porque foi uma coisa que a gente percebeu que a organização também acabou sendo um desafio nessa quarentena, mas que as pessoas também pudessem se desenvolver, ou fazer um curso externo, ou falar com o cliente, ou fazer uma reunião com o próprio time, mas com o cliente. E essa foi uma ação que chamou a atenção como resposta, porque a adesão é super alta. E as pessoas realmente deu uma repercussão maior do que eu imaginava. Achei que fosse só mais uma ação do catálogo, mas trouxe essa coisa de que, olha, que bom que eu consigo me organizar. Até vi que tem uma pergunta aqui, se a gente estava fazendo alguma coisa especialmente para as mulheres. Esse foi um pedido que na pesquisa foi feito pela maior parte de mulheres, né, para ter pelo menos um dia livre, além das Golden Rules, etc., e foi muito bem aceito. A Ana ou a Flávia tem alguma experiência assim, de ação específica para mulher? Posso só fazer um complemento da fala da Sueli, que me lembrou uma coisa. A gente implementou as regras de ouro, né? Que essas pausas de reuniões, não ter reunião depois das 18, às sextas-feiras. Nosso dia livre é sexta-feira à tarde. E nós fizemos uma pesquisa agora recentemente com os funcionários, perguntando se eles achavam que essas regras deveriam permanecer mesmo depois que a gente, né, começa a ter uma vida um pouco mais normal, entre aspas. E 95% das pessoas querem que permaneça. Então, ou seja, tem impacto direto em como a pessoa está lidando com o dia dela, né? Como ela ter esse momento para planejar a semana seguinte, para ligar para alguém, né? Que não seja aqui pela tela. Enfim, é super importante, né? Esse olhar de saber dividir um pouco esse tempo. E para nós, eu acho que o maior impacto foi para a mulher. Efetivamente, eu acho que para as mulheres foi o maior impacto. Ações para mulheres específicas, nós trouxemos conhecimento. Então, a gente teve lives específicas para mulheres, falando sobre atividades específicas, mas as regras de ouro as mulheres foram as impactadas diretamente, assim, né? Falando das mulheres... acho que são as que acabam... Desculpa, Sueli. Eu acho que são as que acabam, às vezes, até mais participando, né? Eu lembro que a gente foi para casa em março do ano passado, em abril a gente tinha lá a campanha da vacinação, da gripe, vai fazer, não vai, faz, não faz, e a gente fez um tipo drive-thru e muitas mulheres participaram, porque eu acho que tem uma abertura maior da mulher para esse cuidado, né? Embora o feminino a gente fale que é uma força da natureza que tanto o homem quanto a mulher tenham, na hora do se cuidar de fato, eu acho que nós, mais mulheres, temos esse cuidado e essa preocupação, mas eu gostei do que a Ana falou, porque é muito que a gente faz também, a gente até falou sobre isso no Dia das Mulheres, que a gente comemorou essa semana, né, que
a arma mais poderosa é o conhecimento e a informação, né? Então, eu acho que a gente é diverso e não gosta de fazer uma coisa só para um público, porque aí exclui o outro, mas eu acho que acaba tendo essa participação mais feminina, e todas as palestras, inclusive, que a gente acabava fazendo interna, ou Psicologia Viva, que a gente também acabou fortalecendo esse tipo de trabalho, de atendimento psicológico, acaba sendo mais utilizado pelas mulheres mesmo, né? Então, eu acho que passa um pouco por aí também. Na Sanofi, a Medley fez uma campanha bem interessante no final do ano passado, sobre a quarentena para as mulheres, né? Que era o peso da quarentena. Eles fizeram uma pesquisa de peso da quarentena para as mulheres e peso da quarentena para os homens. E a gente abriu a discussão interna também e veio... Enfim, foi um exercício muito bacana que a Medley trouxe para gerar a conversa de equidade de gênero, né? Internamente, de como as coisas estavam se dividindo. Essa é uma das coisas, quando a gente fala de diversidade, da equidade, de trazer a ponto, né? Quanto a gente provoca, né, e coloca em pauta o feminino desde quem lava mais a louça mesmo, ou quem tirou para poder trazer essa equidade. Achei que foi uma super sacada e a gente conseguiu pegar esse gancho da Medley e trazer uma conversa interna bem interessante. E acho que eu de novo, né, gente? Por favor. Eu gosto de falar. Não, eu acho que nessa agenda da mulher, eu acho que nós, de recursos humanos, a gente vai ser um desafio no mundo híbrido, né? Já tem pesquisas dizendo que há uma tendência, efetivamente, da mulher ficar mais sobrecarregada, né? Na hora de quem vai para o escritório, quem toma conta dos filhos, quem vai... Tem muita gente já falando sobre isso. Então, acho que essa vai ser uma batalha. Eu ia perguntar sobre isso justamente, assim, se vocês percebem ou constatam, enfim, que essa sobrecarga acabou ficando muito maior. Acho que assim, a gente tem uma percepção, um achismo, um achômetro, enfim, de que sim, a mulher ficou mais sobrecarregada. Mas será que depois de um ano vivendo em casa, será que os acordos foram refeitos? Será que está mais equilibrado também dentro de casa? Vocês percebem isso ou não? As mulheres elogiam ou reclamam mais? Eu acho que tem necessidades diferentes, assim. Eu acho que o homem tem mais dificuldade de ficar em home office no sentido de ter muita coisa acontecendo em volta dele. Eu acho que é da natureza, talvez, até do próprio homem, essa coisa de... Né, a gente, na nossa pesquisa de clima, também trouxe isso. Os homens tiveram mais dificuldade de focar, né? Enfim, porque tá tudo acontecendo na sua volta. Acho que a mulher tem mais facilidade de lidar com as diferentes coisas acontecendo ao mesmo tempo. No mundo híbrido, no futuro, no mundo híbrido, eu acho que a gente tem que ter uma atenção, sim, para que a mulher não regrida, voltando efetivamente a assumir, e eu acho que em alguns momentos vai acontecer, né, uma combinação de família, não tem nem o que falar sobre isso, mas recentemente li um estudo que falava até de como a mulher vai ser avaliada no final do ano, que possivelmente a mulher pode ser prejudicada. No mundo híbrido, voltando às coisas, a mulher pode ser prejudicada numa avaliação, por exemplo, porque ela vai ter necessidade de estar mais em casa, enfim, homeschooling, filhos, etc. Então, eu acho que é um cuidado importante, né? Hoje eu tive a conversa com uma pessoa que foi ao contrário. A mulher teve que voltar e o marido está com um bebê em casa, né? Então, não tem uma regra, mas eu acho que quando a gente olha a maioria, talvez a gente tenha que ter um desafio aí pela frente de cuidado importante. Eu acho que, respondendo um pouco também, a quarentena foi um laboratório para abrir uma conversa interna na casa, né? Falando pessoalmente, mas também falando do que eu tenho ouvido principalmente no nosso comitê lá de equidade. Abriu a conversa. Abriu, porque, sabe, o laboratório, vivemos, né? Vivemos juntos todas as situações e qualquer diferença ficou muito presente. Então, o que a gente tem feito é aberto conversas. Então, na semana agora de 8 de março, muitas conversas abertas, até peça de teatro a gente conseguiu levar para provocar na mulher uma segurança e uma coragem para falar muitas vezes coisas que ela, por crenças próprias, também não fala. Então, a gente está indo por esse caminho para poder
para poder acessar, mas com essa escuta ativa também de pessoas que, assim, eu estou sabendo abrir esta conversa em casa, tá claro, a diferença também ficou clara para mim. A gente está indo por esse caminho ainda, um caminho de descoberta, nada tão efetivo assim. E também é como eu me sinto, né? Falando um pouco. Ficou claro, gente. Qualquer diferença agora fica clara e tem cenário para conversa, né? Mas a mulher ainda, eu costumo dizer que quando voltarmos, mesmo que a Ana fala bastante do híbrido, voltaremos, eu costumo dizer para o meu time, voltaremos para encontros. Não voltaremos para reuniões, para trabalhos, etc. Essa sensibilidade a mulher acho que pode trazer para o retorno, né? Não faz mais sentido ter uma reunião de 3 horas para falar de budget, sei lá, alguma coisa. Não, vamos lá para a gente se encontrar, né? Acho que... Bom. Quer falar, Flávia? Não, eu ia falar muito sobre isso do autoconhecimento, né? Que é o que a gente tem que levar conhecimento para olhar para dentro. Acho que a crise traz essa oportunidade de reflexão, de tomada de decisão, né? Isso é até a etimologia da palavra fala sobre isso. E eu acho que essa oportunidade do momento de uma crise global, pandêmica, que você olha para fora e você não tem muita referência, você vai olhar para dentro. E nesse olhar para dentro está esse processo de descoberta, redescoberta, acordos, reacordos em casa, no escritório, né? Porque a gente discute da performance em casa, mas a performance no escritório também foi afetada, e como é que a gente faz esse mix and match? A gente teve, inclusive, uma orientação global, na época da avaliação de desempenho do ano passado, sobre, poxa, leve em consideração fatos relevantes, né? E não se alguém ali, naquele momento, não performou porque estava com um filho tentando fazer alguma coisa, ou porque também não tinha filho nenhum, mas também estava com alguma dificuldade, né? Então, esse olhar para dentro, para se acolher, para acolher o outro, entender o todo, para o feminino e masculino, eu acho que aí cabe nos dois, né? Bom, eu vou mudar de assunto para poder responder uma pergunta que a Andresa Venício mandou para a gente. Como vocês lidam com as pessoas que não puderam fazer o home office e sim tiveram que ir para a fábrica, armazém ou campo, como uma equipe de vendas, por exemplo? Quem poderia responder, por favor? Acho que posso começar falando, então. A gente, para a fábrica, né? Então, vou falar de novo do Maslow. A gente tomou todos os cuidados básicos primeiro, mas cuidados básicos bem severos, desde rever toda a parte de transporte para a fábrica, dentro da fábrica, uniforme, etc. A gente também trabalhou na fábrica com um incentivo no começo da pandemia, mesmo incentivo financeiro, e mais que isso, a gente trabalhou com muita conscientização na fábrica, né? Muito escuta, muitas rodas de conversa para trazer isso à tona, e também trabalhou muitos funcionários que não são da fábrica, mandando mensagens para o pessoal da fábrica, e pegando relatos de consumidores e de pacientes, também dizendo o quanto era importante para eles e para todos nós que eles estivessem ali, né, para poder fazer o nosso Dorflex, nosso Novalgina, enfim, e todos os outros produtos. Essa foi uma ação que foi muito positiva na fábrica, né, de falar, olha, que bom que você está aí, obrigada. Então, foram vários vídeos que a gente mandava toda semana, além dessas coisas que são mais tangíveis, mas que fez uma diferença bem importante, e como a gente tinha um índice muito baixo de Covid, etc., na fábrica, comparando com o nosso grupo que estava fora, ele era, às vezes, parecido ou menor, então era uma outra coisa que a gente dizia, olha, tá vendo? Não tem... está trazendo algo positivo. Então, foi isso que a gente trouxe para a fábrica. A força de vendas não voltou, assim, voltou muito controlada por estado, então, e aí as coisas que aconteceram foram as mesmas que para a fábrica, claro que não teve incentivo, nada disso, mas a gente tomou muito cuidado de trazer quem estava ainda em casa, fazer esse agradecimento para quem estava fora, para quem já estava na rua. Eu acho que Desculpa, vai lá, Ana. Vai lá, pode ir. Eu ia falar que a gente não tem fábrica, né? Então, nossa história talvez seja um pouco diferente, mas a gente tem sim aqueles profissionais, os monitores clínicos que estavam aí ajudando a fazer a descoberta da vacina.
né? Então, ao mesmo tempo, eles não podiam deixar de ir, e quando os centros os centros reabriram para testar a vacina, eles tinham que ir, o que a gente, obviamente, todas as proteções e tudo, mas eu acho que o que mais ficou e foi, assim, super arrepia, que foi a vontade deles de ir para achar e contribuir com a salvação, né, da humanidade dessa pandemia, e o foco muito no nosso propósito. Então, em trabalhos, em conversas desse jeito, de uma forma até exaustiva, para falar, pô, de fato, cara, vocês são heróis, né? Porque vocês estão aí, o resto não precisa necessariamente estar, e vocês estão, e como é que vocês, né, estão protegidos de acordo com o nosso propósito, lutando para isso. Então, foi muito legal, porque até para o resto da organização que não pôde ir, tinha um sentimento de, pô, vai lá, sabe? Eu tô aqui na torcida, mas estou com você e quero que você vá, que você fique bem. E também foram poucos casos que a gente teve. Agora, o interessante foi que a gente tinha pessoas que queriam voltar para o escritório. Então, o caso ao contrário, de que, poxa, em casa a gente ouviu de tudo, desde que, né, não consigo me concentrar, o meu caso foi assim, ou o ar-condicionado não funciona, ou meu vizinho está com uma reforma, não tem condições. Então, a gente também tentou acolher um pouco este outro lado, garantindo também a segurança, garantindo, né, todos os equipamentos, máscara, álcool gel e tal, mas tentando olhar de novo, né, para os dois extremos, não só para um quanto para o outro, e acomodar e acolher tanto quanto a gente pôde. Então, acho que é uma experiência diferente de fábrica, mas que também conta aí com a pergunta. Para nós, fábrica é muito parecido com o cenário da Flávia e da Sueli, né? Protocolos, né? Cuidado. O atendimento psicológico foi específico para a fábrica, 7 dias na semana, 24 horas. Acho que tem até uma pergunta sobre isso. Foi com um fornecedor, nós temos um programa que chama Programa Crescer, que dá suporte psicológico, jurídico, financeiro para os nossos funcionários, e aí a gente fez uma ação específica com eles, com esse fornecimento do atendimento psicológico para os 3 turnos das fábricas. Mas nós temos o profissional de vendas, vendedores de maneira geral, eles não precisaram, né? Os clientes estavam também de casa, né? Então, eles mantiveram de casa. Mas a gente tem o promotor, que é aquela pessoa no mercado que repõe as gôndolas, né? Ele coloca os produtos lá nas gôndolas, né? Então, esse funcionário e o da fábrica também, né? Transporte individual, né? Então, até hoje, todos têm transporte individual pago pela companhia, todo equipamento de segurança e todo atendimento em qualquer situação suspeita de sintoma, qualquer coisa nesse sentido, né? Então, tem todo esse suporte para eles também. Tá? Teve uma... Legal, você trouxe a coisa do promotor, e tem uma coisa na pandemia que acho que é uma reflexão, não para a gente, que acho que a gente trabalhou bastante, mas nós tínhamos os promotores também, que vão para as farmácias fazer né, um pouco diferente, e os vendedores faziam venda por call, né, por chamada com os clientes, etc., trabalhando normal, mas os promotores não tinham o que fazer. E o que a gente identificou foi que a gente fez todas as medidas, férias, treinamento, mais de 200 horas de treinamento, tudo que você vai esgotando. E não tinha mais o que fazer. E a gente começou a receber, até a questão foi onde a gente teve o maior impacto de saúde mental, porque por causa de não ter o que fazer. Eles não tinham o que fazer. Eles estavam em casa com a família e não tinham o que fazer. E por não ter o que fazer, aquela angústia de se perder ou não o emprego, né? E o que a gente fez foi muito bacana. Que, assim, o time trabalhou... A gente fez um mapeamento dos, acho que são 80 promotores, quais eram as competências, formação que eles tinham, etc., e mapeou possíveis projetos em áreas distintas, desde legal, jurídico, e fez um acordo com alguns gestores. E eles foram trabalhar como aprendizes, se a palavra é essa, por 2, 3 meses, em áreas distintas. Teve gente que foi para finanças, fez um super trabalho, tem cases de pessoas que abriram vaga agora, saiu de promotor e foi para finanças, né? Então, foi, assim, um chamado para a gente também, de dizer, olha isso, né? Como que a gente está aproveitando as competências, né? E como que a gente está incentivando. E, assim, o retorno foi super positivo, porque o que eles queriam era se sentir úteis, né? E aí, enfim, esse foi uma ação dentro da pandemia que eu não falei antes, mas que encheu meu coração de alegria com esse pessoal, que foi muito bacana. Você me fez lembrar de uma coisa, que como a gente se reinventou, né? A gente achou, né, oportunidades onde a gente falava que não, imagina isso, jamais, não dá, e teve que dar, né? Tipo, fechar a folha de pagamento, essas coisas, né? Eu ia perguntar a partir da fala da Sueli, né? Como vocês, na figura de RH, qual foi, assim,
não sei se virada de chave ou a maior ousadia que vocês tiveram de fazer para colocar as coisas que precisavam ser colocadas numa eventual rota aí, né, ou numa mudança de cenário. Assim, puxa, eu como RH não imaginava que pudesse ir por aqui ou que um dia teria que fazer isso e tive que assumir. Olha, eu acho que todo tempo a gente ficou se reinventando, né? Então, desde fechar folha de pagamento até fazer admissão, quando a gente teve que demitir, né? O integração, que nem agora essa semana, a gente acabou de receber os nossos 15 trainees. Foi 100% virtual, desde a seleção, com 86 mil candidatos inscritos. Aí depois a pré-integração deles e agora a integração 100% virtual. Então, assim, acho que esses são desafios que a gente tinha que sentar o tempo inteiro e falar como é que a gente redesenha isso, né? Como é que a gente faz isso diferente? Então, acho que o tempo todo a gente teve se reinventar o tempo todo. Uhum. Eu não consigo pensar em uma data, acho que é igual... Não. Acho que todo o tempo, mas a gente foi muito chamado também para essa coisa do humano, né? O humano nunca foi tão presente, a gente conseguiu colocar na pauta, até porque era uma necessidade de todo mundo, não era só, não vinha de algum lado específico, inclusive do primeiro nível, então, para mim é uma constante de reinvenção, concordo com a Ana, não teve um marco. E aí é muito bacana olhar... continua, né? Então, é muito bom olhar... Continua. É bom olhar para trás e ver, né, como a gente conseguiu também fazer tudo isso. E a gente falou, começou com muita coisa tática também, né? Que bom, porque a gente executou muito bem. Eu estou falando assim, né? Eu falo com muito orgulho, porque não foi fácil. Muita responsabilidade, eram as vidas que estavam ali, a liderança, como vocês trouxeram bem, a Flávia falou muito disso, a liderança esperando um apoio, uma influência. Então, quem sentou na cadeira de RH como tem que ser, conseguiu fazer bem, eu diria assim, de deixar orgulho, né, de impacto nas pessoas. E a própria reunião no começo do ano, né, as tal das convenções, que a gente não tem convenções de vendas, mas que para a indústria isso é super famoso, e aí teve que fazer online. A gente fez a nossa reunião de líderes da América Latina, foi online. Eu vi que veio uma pergunta sobre líder, né, e a parceria com eles, assim, foi incrível. Eu, inclusive, comecei essa reunião agradecendo todos eles, porque eu acho que teve uma entrega deles muito grandes para a nossa liderança, para o que a gente estava falando. Então, pela primeira vez, eu acho que, de fato, eles vieram a nós até antes para pedir informação e, às vezes, pedir até bênção, ao invés de nos chamar como bombeiros no final do processo, quando eles já tivessem ido, né, tomado alguma decisão e feito alguma coisa que não fosse muito legal. E acho que também abriu uma conversa, falando de líderes em especial, para que eles percebam, assim, como a Sueli falou, né, as suas próprias necessidades de desenvolvimento, quanto eles também, para viver esse mundo louco, né, completamente frágil, ansioso, que a gente não entende onde vai parar, não linear, de uma forma que eles também, poxa, eu também tenho que desenvolver novas competências, assim não vai dar. Então, esse trabalho todo do olhar para dentro e ter essa cabeça aberta para investir mesmo, de fato, numa forma, não só nas equipes, mas neles e no que eles precisavam, né? E a gente passou a entender mais do que nunca, eles passaram a entender mais do que nunca, que a organização e o escritório e o office, a fábrica, não é um lugar físico, né? E sim um conjunto de valores. E que são eles, os líderes, justamente os guardiões desses valores, né? Não tem jeito. E como eles podem ou não influenciar uma cultura organizacional de uma forma muito profunda e sincera, e o impacto poderoso que eles têm no processo de engajamento e pertencimento dos funcionários das equipes, né? Então, eu acho que passou tudo muito por isso aí, de uma revisão e da abertura deles para querer fazer de uma forma diferente, confiando muito na gente, no nosso trabalho e na nossa liderança. Os gestores foram, eu diria que, acho que as rodas de conversa que a gente fez para poder ouvir um pouco, mas principalmente fortalecer também, foram cenários importantes, assim, eu nunca vi gestores tão vulneráveis na sua fala, e numa boa, né, sem nenhum medo de julgamento, eu vi muito isso, eu achei muito bom, porque quando o próprio gestor consegue trazer essa vulnerabilidade para uma roda de discussão, dizendo que está sendo difícil para ele cria naturalmente uma empatia com o grupo, com os pares, com o time, então, eu acho que o que a gente fez foi encontrar momentos para trazer a discussão, e quem estava no embalo mesmo de se desenvolver, né, com preocupação genuína com o time ou com si mesmo, aprendeu muito aí, com certeza. Essa coisa de comando e controle que a Flávia falou,
não dá mais. Não tem como mais, né, Flávia? E esse não dá mais, você acha que, em geral, a liderança está ciente desse não dar mais? Ou ainda estamos em processo de transição? Eu diria que temos uma curva normal, né? Consigo trazer a liderança na curva normal, alguns que sim, e pessoas que ainda estão aprendendo e até resistindo ao modelo, né? Mas agora as respostas são muito rápidas. Não sei o que a Flávia e a Ana acham, mas eu não vejo muito que... Não tem mais como se esconder, Tem né? volta, Não tem... né? Não. Caminho sem volta. Acho que não. E todo mundo foi colocado numa situação igual, né? Uhum. Então, quando você coloca todo mundo, né, na mesma situação, todo mundo trabalhando de casa, mesmo aqueles que estão na fábrica, etc., tá todo mundo na mesma situação. Então, você não volta, mas não tem como a gente voltar. Agora eu vou voltar a fevereiro de 2020, quando o escritório abrir, porque as pessoas já experimentaram novas formas de se comunicar, de se relacionar, e o líder exercitou músculos que talvez ele nunca teria exercitado se continuasse presencial. Então, acho que no mundo virtual houve também um exercício de musculatura de liderança, inclusive por conta da pandemia, né, da preocupação mais emocional, de conexão com os membros do time, que, assim, em muitas situações a gente não via, né? E, de repente, a gente começou a ver isso mais presente durante a pandemia. Não tem como voltar para trás, eu acho, nesses movimentos. Você vai evoluindo, mas é curva de aprendizado, como a Sueli falou. Mas eu não consigo ver que a gente volta a lugares que a gente estava antes, né? Eu brinco que eu falo que a gente foi colocado numa catapulta e arremessado, né? Tipo, em velocidade de 500 por hora há 5 anos, 10 anos para frente. Então, não tem como a gente voltar mesmo, né, para trás. E vocês acham que, enfim, com toda essa situação, esse cenário, o P de pessoas definitivamente passou a ser visto como fundamental na gestão do negócio? Eu acho que sim, né? Com certeza. Não que antes acho que não fosse importante, mas o aprendizado sobre né, ter tempo e não ter energia para produzir, eu acho que ficou muito evidente, e o link entre isso e produtividade é indiscutível, né? O nosso modelo de pensamento e de gestão, até então, completamente enraizado na Revolução Industrial, onde a gente olhava tudo de forma muito departamentalizada, individualizada, acaba, né, levando a gente para tudo que seja diferente do racional, do cognitivo, não interessa, tudo que você não consegue mensurar, você não dá muito valor, e aí tudo que não tem a ver com isso fica de lado, né? E agora esse novo tempo que nos pede justamente esse olhar mais humano, esse olhar mais integral, vai nos forçar para esse novo modelo de olhar para as pessoas como um todo, né? Onde, então, de novo, não só o racional e o cognitivo vai ser importante, mas onde cada vez mais o emocional, o intuitivo, o espiritual, no sentido laico da palavra, também vai ser super importante e vai ter que ser levado em consideração para a gente construir esse novo modelo, porque eu acho que não é só sobre não dá mais para ficar como estava, daqui a pouco a gente não consegue não só não manter as pessoas que a gente tem, como não contratar outras, né? Então eu acho que tem a ver com sustentabilidade e continuidade do negócio, é daqui para frente. E sabe uma coisa que eu acho assim também, que eu acho que tem alguns temas que antes eram vistos como isso é coisa do RH, ele mudou de lugar na organização. Passou a ser muito mais da liderança, das pessoas, né? numa responsabilidade muito mais compartilhada, alguns temas, talvez alguns temas mais ácidos, a própria saúde mental, né? A liderança tem mais dificuldade de lidar com isso, e isso era coisa de RH, né? Bem-estar é coisa de RH, né? Os programas do RH. Eu acho que houve um pouco mais de responsabilidade compartilhada, né? Hoje não é o RH, né? Hoje você vê o líder. Eu tenho líder hoje que ele lidera uma sessão de meditação, né? Ele tem uma diretora que ela lidera uma sessão de meditação todos os dias. Então, não está mudando de lugar essa discussão, né? E acho que isso eu vejo isso não só talvez em empresas como as nossas, né, que tem um pouco de estrutura, de mentalidade para isso, mas até naquelas empresas que eram comando e controle brabo, assim, aquelas empresas que era pesado, hierarquizado, até nessas empresas a gente percebe mesmo
um movimento de mudança de lugar, ou de incômodo, no mínimo de um incômodo. Eu acho que assim, a humanidade nunca foi tão presente na pauta corporativa, qualquer. A interdependência agora, acho que eu costumo dizer, por que aprendemos tanto com a pandemia, né? A interdependência nunca foi tão jogada na cara, eu vou dizer. E na empresa, assim, também, né? Interdependência, assim, hoje o promotor não está indo para a rua, por exemplo, levar para o negócio agora. O vendedor está fazendo home office, qual o impacto? Então, como que a gente sobrepõe isso? Como que a gente traz outras alternativas, né? Então, acho que o humano nunca teve tão presente, nunca teve, e foi chamado para a pauta. A interdependência é super bacana, eu acho que gera muita pauta de discussão também nas empresas, essas coisas de silos que a gente tanto falou. Agora é hora de trazer esse assunto na pauta e começar a quebrar de forma mais assertiva, e assim, né, a diversidade também veio muito à pauta. Não sei se vocês acham, mas a diversidade veio muito à pauta. A gente conseguiu trabalhar muito o tema de diversidade na organização, toda essa pandemia, a gente conseguiu trazer um tema por mês, porque a gente percebeu que o Zoom, quando as pessoas acessavam o Zoom para as atividades de diversidade, para falar de humanidade de alguma forma, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de humanidade, né? Elas foram as pautas mais acessadas. Então, eu acho que tá, assim. E numa forma individual, boa, né? Eu vejo uma coisa bem leve, bem, bem tranquila. Eu estou começando a ver pontos positivos nessa pandemia para o mundo. Tem, mas eu acho que Não é? sim. Acho que assim, eu acho que assim, outra coisa, né? Já para a gente fazer uma autorreflexão, nunca fomos tão fortes como seres humanos, no individual e no coletivo. Gente, a gente foi muito forte. Olha para essas crianças, para esses adolescentes também, né? O que foi resiliência era uma palavra que a gente sempre trazia a pauta para poder saber o limite das pessoas. Olha o que aconteceu, né? Então, eu acho que a gente tem que pegar essa fortaleza e trazer uma discussão assim, quem sou eu, né? Ou quem é o meu time depois disso aqui? Que fortaleza é essa que eu vou trazer aqui e vou linkar com esse propósito, ou da minha empresa ou com o dele próprio, para poder gerar o que for, energia, gerar produtividade, gerar parceria, empatia. Eu vejo muito isso como positivo da pandemia. Vocês acham que nesse sentido, né, diante de todas as bandeiras que o RH teve que levantar e acho que continua tendo, a gente pode afirmar que hoje há mais valorização desse trabalho que o RH sempre fez? Vai lá, Ana. Vai você agora, eu vou te deixar falar. Aquela hora fui eu, vai você agora, depois eu. Eu acho que sim, eu acho que de uma maneira mais holística, né? Então, é o funcionário, é o líder, todas essas interfaces que a gente tem, né? O RH não faz nada sozinho, né? Ele faz muita coisa em todas essas relações que ele tem, né? Dentro de uma organização. E até externamente também, né? A gente vê realmente, assim, discussões ganhando relevâncias muito diferentes, até do que o RH costumava falar no mercado, né, das práticas, etc. Então, eu acho que sim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um tipo de valorização, sim. Eu concordo, eu acho que justamente por a gente ser dentro da empresa, a área que faz o link entre pessoas e negócios, né, e principalmente porque a gente se manteve à frente da pandemia, a gente apontou um caminho, a gente não teve medo, né, como a Sueli falou, de vulnerabilidade, de mostrar as nossas vulnerabilidades, de assumir possíveis erros, de corrigir na rota quando necessário, então eu acho que tudo isso nos ajudou, né, e essa crise que a gente está vivendo é justamente porque o humano se esqueceu de como é ser humano, né, a gente chegou até aqui e evoluiu como a espécie mais forte do planeta, né, porque a gente tem super músculos e garras, mas justamente pela nossa habilidade de fazer conexão, de colaborar um com os outros de uma forma organizada, e acho que o convite que a crise traz e o espaço para a RH dentro de tudo isso é justamente olhar, né, para dentro e recuperar essa coisa do humano, como a Sueli falou, na sua totalidade, né, e de novo retomando para além do aspecto emocional. E eu acho que isso vai ser super importante. Aí o RH tem um papel de liderança fundamental nesse processo, e nessa construção e nessa ponte do que éramos e somos e para o que temos que ser, ou estamos começando a ser. A Alina está perguntando aqui se, na opinião de vocês, o RH ganhou papel mais estratégico nas empresas ou ele perdeu esse papel estratégico justamente por ter que assumir uma função mais assistencial?
Eu acho que, a minha opinião, né? Acho que eu falo muito isso com os meus colegas de RH. A gente assumiu, sim, uma posição que eu não faria tão assistencial, não. A gente foi bem cuidadoso para não ir para assistencial, para não mudar um pouco o nível da relação. Mas a gente teve que ir para uma agenda muito tática mesmo. Teve que ir para gerar sobrevivência emocional, física, do negócio, das pessoas, etc. Eu acho que a gente ganhou relevância com esta agenda, e agora é o nosso desafio, né? E para mim, ela foi uma agenda tática, mas ela foi super estratégica. A gente teve que lidar com a notícia do governo do Amapá para saber se ia voltar no outro dia ou não. E o São Paulo que vai e volta. Então, assim, e para mim, estratégia tem muito com tomada de risco. A gente teve que tomar muito risco em todas as decisões que a gente teve como RH, mesmo no que foi básico. Agora, eu acho que é o momento de pegar essa fortaleza, e aí respondendo a pergunta do estratégico, e começar a pensar no futuro, que é assim, que funcionário é esse? Saúde mental vem com que relevância? Que novo modelo de liderança que é esse que eu vou trazer? Como que eu vou impactar esse negócio? Para onde meu negócio está indo? E que programas, práticas, etc., eu vou trazer? Ou como eu mesmo vou provocar eu vou trazer esse tema e provocar essa discussão na organização? Eu acho que a gente não perdeu, até porque, por exemplo, quando a Ana fala do híbrido, né? Gente, o impacto de uma decisão, onde a gente vai fazer, né, o que a gente vai ajudar a decidir, se vai ser híbrido, home office 100%, etc., gera, se a gente for desdobrar isso em estratégia, gera, pelo menos na minha percepção, gera muito impacto e tomada de risco de negócio. Então, eu vejo, assim, como e toda a discussão de andares e fecha escritório ou não, devolve a planta, não devolve, revê benefício, paga a internet, cancela o estacionamento, acho que tudo isso tem muito a ver com estratégia, inclusive de dinheiro, né, de budget e tudo isso. Então, eu acho que não também. Eu também, e acho até que essa palavra assistencial, né, porque a gente fala, né, nosso bem mais precioso são as pessoas em primeiro lugar. Quantas vezes a gente viu isso, né? Nesse momento que a gente tem que colocar a pessoa, tem que cuidar dela mesmo. E acho que isso, como a Sueli falou super bem, não é assistencial, é estratégico, é uma questão de sobrevivência da instituição, organização, né? Então, eu também não vejo e acho que ainda tem muito, a gente ainda vai encontrar outros tipos de desafios diferentes, né? E a gente se reinventou o tempo todo. Você lembrou a questão das legislações, das portarias, do lockdown e a cartinha para poder circular à noite, não sei o quê. Meu, isso é super operacional, mas é super estratégico. Entendo, claro. Né? É super estratégico, na mesma proporção, porque eu tenho que cuidar daquela pessoa que está trabalhando para a nossa organização, da maneira mais correta possível para que ela não fique exposta e, ao mesmo tempo, eu estou gerando, né, estou fazendo o negócio acontecer. Então, eu acho que até esse conceito do assistencial, né, talvez durante muito tempo a gente viu o atendimento psicológico, é uma forma assistencial de atender o funcionário. Hoje é estratégico. Ou é isso, ou a saúde mental fica comprometida. Né? Então, acho que até esse conceito passa por um ressignificado, talvez. A gente usa uma coisa que é assim, pessoas e propósito para performance. Se as pessoas não estão conectadas com o teu propósito, não tem performance. Então, acho que essa chamada sempre, até para sair da questão do assistencialismo, porque quando você vai para o assistencialismo, você não empodera a pessoa. E o que a gente queria era empoderar. Então, o promotor, quando a gente fez o trabalho de levar para a área jurídica ou financeira, era para empoderar o propósito e ele continuar contribuindo. A gente trabalha muito essa questão, até para não criar uma dependência, né, natural que pode criar, sim. Concordo. Bom, a gente está acabando, mas antes de eu fazer o meu encerramento aqui, eu só queria que talvez, se vocês pudessem trazer o quanto isso transformou vocês, ou tanto na pessoa física quanto profissionalmente ou. Olha, eu vou dizer assim, eu acho que pessoalmente é um exercício todos os dias de não pirar, né? Eu acho que pessoalmente é muito isso, assim, né? E você se redescobrir de formas diferentes. Eu fui praticar meditação, eu nunca tinha conseguido praticar, então também acho que teve uma permissão de experimentar outras coisas. Profissionalmente, sem dúvida nenhuma, eu digo que a gente poder trazer, né, esse olhar mais
genuíno, mais generoso com as pessoas, né? Você poder falar de afeto, você poder cuidar do outro, etc. Eu acho que é um resgate também um pouco da essência, da espinha dorsal do que é também o nosso trabalho como profissional de recursos humanos, né? E você aprende que tudo pode. Eu acho que essa para mim foi o grande aprendizado. Não existe não dá. Excelente. Não existe não dá, né? Tudo pode, tudo dá. A gente vai conseguir, né? Muito bom. Me conectei muito com o que a Ana falou. Muito. Eu acho que super. Essa coisa do não dá, acho que foi a principal, mas só para completar. Bom, ponto de vista pessoal, assim, nunca me senti tão forte. Não forte. Até depois do Covid, né? Então, que eu também tive, que eu falei para vocês, mas nunca me senti tão forte, tão capaz, com uma energia boa, de saber que a gente pode fazer tudo isso. E essa coisa no profissional, não tem a palavra não dá, acho que é o que a Ana falou. Acho que todo mundo cresceu muito, né, profissionalmente falando, porque a gente juntou, não dá para separar mais o pessoal do profissional também. Então, essa conexão, ela fez com que a gente fizesse escolhas, mas também desse o nosso melhor, né? Então, quando a gente dá o melhor, e precisa dar o melhor, então não tem como dar errado. Então, foi isso que eu aprendi aqui. Excelente. Acho que a Flávia caiu, ela caiu 2 vezes. Ela voltou. Eu só não ouvi a pergunta, desculpa, acho que eu voltei como Fernanda aqui, mas sou eu, Flávia. Você fez alguma pergunta e eu perdi, desculpa. Do impacto disso para vocês, pessoalmente e profissionalmente. O quanto isso transformou vocês, essa jornada toda. Eu acho que transformou dando muito empoderamento, sabe? Eu acho que coragem é uma palavra super importante, e de novo, a coragem de ir lá e tomar uma decisão, de fecha um escritório, reabre um escritório, de acolhe o funcionário, de briga com o gestor, briga com o chefe para fazer o que é certo, né? Se preciso, e a coragem também do olhar para dentro, de perceber a hora que você tinha que se acolher, que você tinha que acolher o outro, a hora de parar, a hora de se respeitar, né? Porque a gente também vem numa toada em que é bonito ficar trabalhando 24 horas por dia, é bonito não almoçar, é bonito não jantar, é bonito, né, ficar romantizando aí o excesso de trabalho. Então também ter a coragem de ter as discussões difíceis, as conversas difíceis e tomar as decisões que vão te deixar mais feliz, porque no fim do dia também produtividade tem a ver com felicidade, né? Sem felicidade a gente não produz. Então tá tudo muito a ver, muito ligado, e agora todo mundo começa a entender isso de uma forma mais profunda, né? De uma forma mais verdadeira e mais conectada com um novo jeito de fazer gestão, com um novo jeito de querer se trabalhar e de se conectar. Então, acho que em resumo é isso. Muito bom. Bom, agradeço demais a presença de vocês. O papo foi absolutamente proveitoso e inspirador, né? E eu acho que com a ajuda de profissionais tão talentosas e dedicadas como vocês, as empresas vão se transformar para o bem, apesar de toda essa celeuma, né, que a gente está vivendo e está passando, né? Então, em nome da PWN São Paulo, eu agradeço a presença de vocês, agradeço todo mundo que esteve com a gente aqui nesse bate-papo, agradeço também a MMC, que apoia a PWN e apoiou esse evento também, e gostaria de convidar todos para acompanhar nossos posts, inclusive postagens sobre os nossos próximos eventos nas redes sociais, tanto LinkedIn, Facebook, Instagram, e convidar também para se associarem à PWN. Quanto mais estivermos juntas, unidas, debatendo, refletindo, mais a gente avança, né? É isso, gente. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Foi uma oportunidade incrível para mim também. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.